Que aconteceria se o Homem de Ferro viajasse no tempo e encontrasse o Santos Dumont? Sim, você ouviu certo. Não é uma simples reunião aleatória ou algo do tipo. Quer saber um pouco mais sobre esses personagens? Acha que eu tô doido e que eles não têm nada a ver? Bem, pega seu suco, suas bolachas e fica aí com a gente. Esse é o Portal Personagem. Acho que a essa altura já tá todo mundo careca de saber quem é o Homem de Ferro. Gênio, playboy, filantropo, e que por acaso também veste uma armadura e sai por aí descendo a porrada em tudo quanto é vilão. Bandido, ET, deus nórdico, titã louco, ninguém escapa do cara. Mas de onde que o Homem de Ferro veio? Bem, o personagem foi criado no ano de 1963, ano em que o mundo vivia o conturbado período da Guerra Fria. Para ser ainda mais específico, é no contexto da Guerra do Vietnã que ele dá as caras pela primeira vez. Na história, ele é preso por vietnamitas em uma caverna, e seu coração é ferido. Por isso ele tem que desenvolver uma forma de ficar vivo, e junto com essa forma de ficar vivo, ele desenvolve uma armadura, e foge dali. Daí pra frente, como você deve estar imaginando, o Homem de Ferro acabou enfrentando só vilões que representavam esse lado comunista da força, tipo o Mandarim ou o Dínamo Escarlate. Ok, mas você também deve estar percebendo que isso tá bem diferente do filme que você assistiu lá em 2008, né? No filme, a Guerra Fria já tinha acabado há um tempão, e o problema agora eram os Dez Anéis, que eram um grupo de terroristas da região do Oriente Médio que capturam o Homem de Ferro. Essas mudanças na origem e nos vilões do personagem se devem muito à reformulação que o personagem passou pós anos 60. Acontece que na nova origem, após o personagem ser capturado e ver o resultado da ação das armas que ele criou nas mãos de pessoas erradas, ele decide mudar o rumo da sua vida e se tornar um pacifista. Sobre isso, é interessante perceber como os heróis da Marvel ou da DC sempre refletem algum aspecto da sociedade estadunidense. Não entendeu nada? Se liga então. Antes, a questão era acabar com os comunistas e vencer a Guerra Fria. Depois, a sociedade começou a condenar a presença americana no Vietnã e houve todo um grande movimento hippie que pregava a não violência. Além disso, os inimigos antes eram vistos como soviéticos, chineses e outros países do bloco socialista, e agora o principal alvo dos Estados Unidos eram os terroristas que o capturaram, o que é muito mais ligado ao contexto moderno dos Estados Unidos. Ok. Mas onde é que tá o Santos Dumont nessa parada toda? Como vocês já devem saber, o Santos Dumont é nada mais, nada menos que o cara do avião. Diferentemente do Tony, o Santos Dumont foi um personagem real, e ele é considerado o pai do avião e o precursor de outras muitas invenções, como o relógio de pulso, por exemplo. Mas a questão desse vídeo é a seguinte, o que raios esse mano aqui tem a ver com aquele mano lá? E bom, essa relação começa quando o Santos Dumont vê o resultado da sua principal invenção, o avião, sendo usado durante a guerra. Ele não aguenta o peso de ver alguma coisa que ele criou pro bem ser usado na guerra para ferir pessoas e causar destruição. Sendo assim, fica bem mais fácil de ver a relação entre essas duas histórias. Em ambos os casos, um personagem genial vê a sua criação ser utilizada para destruição, para guerra ou para motivos ruins. Mas no caso do Homem de Ferro, ele encontra uma solução para esse problema, que é própria da ficção e do universo dos heróis, que é resolver tudo ele mesmo na base dos poderes e da porrada. E é aí que eu pergunto, o que ia rolar se os dois se conhecessem? Então vamos supor que o Homem de Ferro voltasse no tempo e desse de cara com ele, Santos Dumont, na fossa, tristão. Certeza que esse encontro no mínimo ia gerar um 14 bis extremamente tunado com tecnologia Stark. Ou os dois iam dar um jeito de se unir e acabar com a guerra, e o Santos Dumont ia ser o mais novo membro dos Vingadores do Multiverso. Dava quase pra fazer um episódio daquela série da Marvel, What If, só sobre isso. Ok, tudo lindo, feliz, maravilhoso, os mocinhos vencem. Mas quanto tempo ia levar pra alguém usar essa invenção do Dumont com o Stark pro mal? Pra recomeçar uma guerra, ou sei lá o que. E a conclusão que eu chegaria pra isso é que a genialidade ela vem com uma bagagem inevitável. Com ela vem conflitos ainda maiores e novas possibilidades ruins tão poderosas quanto as boas. E os gênios vivem esse eterno conflito na ficção e também na realidade. Mesmo depois de já virar o Homem de Ferro, Stark cria o Ultron com um propósito positivo e olha a dor de cabeça que ele dá depois. Muito mais nos quadrinhos do que no filme, né, pra deixar registrado. Ou falando de realidade, Oppenheimer, que foi um filme recente, traz um pouco dessa contradição que existe na genialidade e na capacidade de destruição que anda junto com a criação. Mas talvez esse cara precise de um vídeo só pra ele. Curtiu o vídeo, os personagens ou riu com as bobagens? Deixa seu like e se inscreve pra não perder nenhum personagem do portal. E deixa aí nos comentários o que você achou desse papo todo ou personagens que vocês querem ver aqui. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.